Olá, sejam muito bem-vindos para o videocast do De Olho no Mercado, diretamente do Comex Hoje 2025. Aqui iremos receber os palestrantes do evento para um bate-papo exclusivo para compartilhar os principais insights do setor. Recebemos aqui no De Olho no Mercado do nosso videocast Cauana Pacheco e Gabriel Alves, idealizadores do Comex 2025. O Comex hoje ele nasceu, acho que de uma necessidade do mercado de conectar a indústria ao comércio exterior. Hoje, grande parte da indústria e do agronegócio no Brasil, eles têm alguma atividade de comércio exterior, seja na importação, na exportação, até se tratando de investimentos mesmo estrangeiros. E a própria indústria e o agro, eles não se veem como pertencentes ao comércio exterior. E a gente vive num meio que tem a parte do governo, que tem os prestadores de serviço, que eles querem se conectar com a indústria porque são os clientes. Então, faltava muita informação sobre comércio exterior, sobre negócios internacionais, porque às vezes uma crise que acontece geopolítica em outro lugar do mundo acaba afetando a gente aqui. Por exemplo, o frete internacional ele aumenta por determinado motivo, as indústrias têm que absorver esse custo e, consequentemente, passam ao consumidor final. E por isso que a gente precisa de atualização para essas indústrias. Então, existem estratégias para driblar esses desafios da logística, do comércio exterior. A indústria ela precisa estar atualizada no que está acontecendo no mundo. Então, o evento surgiu dessa necessidade. Ano passado, a gente teve a primeira edição. E esse ano a gente aumentou bastante ela, né? A gente saiu de 300 participantes para mais de 1.000 participantes. O local também, né? O Museu do Olho, que é um local assim, muito icônico para a gente, muito simbólico, né, Gabriel? Porque além de ser um ponto turístico aqui, né, de Curitiba, do Paraná, ele ainda remete muito ao olhar para o futuro, a perspectiva, a visão, que é o que a gente quer passar aqui para os profissionais hoje. Então, quando a Cal chegou com a ideia da gente fazer a segunda edição, a gente tinha esse desafio, né, que era pensar em como ser tão plural dentro de um segmento que ainda é mais formal, né, mais sério. E veja, a gente até nem entende bem como é possível isso, porque o Comex ele é plural, né? Então a gente pensou, bom, como seguiremos nessa linha? E aí a gente definiu ali algumas estratégias visuais, de cores. Vocês podem perceber que aqui a gente tem stands mega coloridos, né? Vários modais ali representando, né, os diversos modais mesmo de transporte. E aí a gente trouxe essa abordagem de cor, tipografia, para tentar aproximar mesmo um público que ele não se vê como parte do Comex, mas para trazer para esse evento e abranger, né, todo esse segmento. Como a gente desenhou desde o início a estratégia, era a gente tentar fugir do mesmo, do que tem sempre, sabe? Alinhando isso com todo o time de social media, todo o nosso time do Comex hoje, a gente pensou, bom, vamos atingir o prestador, vamos atingir a indústria, vamos atingir o agro, vamos atingir o próprio governo, né? E como a gente faz isso? Trazendo vídeos mais disruptivos, trazendo cor, tipografia, grafismos. E a própria escolha do Museu do Olho também remete um pouco nisso, né? Porque, veja, uma arquitetura completamente, né, disruptiva, fora dos padrões, ali é um cartão postal mesmo de Curitiba, então todos esses pontos ali levaram a gente a chegar nessa segunda edição. É o primeiro evento do ano, né? Então existem outros eventos em São Paulo, outros eventos em Santa Catarina, e o Paraná estava carente desse evento. Até o próprio Guto Silva ali na palestra dele falou que ou escorrega os eventos ou sobe, não fica aqui no Paraná. Então a gente falou, vamos criar aqui no Paraná porque precisa. E é o primeiro evento do ano, então a gente quer trazer o que vai acontecer durante esse ano que você, profissional, precisa estar preparado. Então, esse olhar para o futuro do comércio exterior é muito sobre isso. E mais do que isso, se tratando de 2025, falando de comércio exterior, e você está me perguntando a minha visão, a gente tem reforma tributária que foi aprovada, então a gente já teve palestras, né, falando como que o profissional da indústria, como que a indústria, o prestador de serviço precisa se preparar para a reforma tributária, porque vai ser extremamente complexo. Então vai precisar se preparar agora, né, o momento é esse. Também novo processo de importação. A gente está com esse tópico desde 2018 e tá para sair, agora vai, postergando. E agora vai realmente sair. Então a gente já tem os auditores fiscais, representantes, né, gerentes desse projeto, que já falaram, esse ano você precisa se preparar. Importador, catálogo de produtos, precisa ser feito. Então são diversas coisas que marcam 2025 que vai acontecer essa virada de chave no Comex. Então, além disso, ainda um monte de oportunidade que tem o Mar Azul para explorar no comércio exterior, se tratando de importação de produtos e serviços, se tratando também de explorar novos mercados. Assim, eu vejo o Comex como realmente um Mar Azul. Como o Gabriel falou, é uma área mais tradicional, uma área mais conservadora. Então, há muito que ser feito no comércio exterior. Eu acho que é fazer cada um desses segmentos entender, né, Cal, que eles fazem parte realmente. Então,
eles importam, eles exportam, mas às vezes eles olham isso como, não, eu só importo e exporto, né? Lógico, só importa e exporta, mas eles não se veem como dentro dessa cadeia. Então, a gente trazer eles, aproximar eles e mostrar, não, você realmente faz parte, você é o comércio exterior. E até a Cal tem uma brincadeira que ela fala que tudo é Comex, né? Então, desde a câmera que está gravando a gente aqui, até a maquiagem que vocês estão usando, né? A roupa que a gente está usando, tudo é Comex. Então, é fazer realmente esse público, né? Esse segmento entender que eles são, sim, uma pecinha fundamental, inclusive, da cadeia. E o que acontece muito, que até estava fazendo os bastidores, né, dos palcos, assim, para roteirizar, e eu conversei muito com a indústria, com os prestadores, de olhar para o comércio exterior não como uma parte operacional, mas como uma parte estratégica, porque isso dentro da indústria é muito difícil. Porque o Comex, ele depende do financeiro, ele depende da área de compras, ele depende do jurídico, ele depende do supply chain. Então, é toda uma cadeia que todo mundo de uma indústria precisa entender. E muitas vezes eles não entendem, né? O Comex é visto como um custo ali para a empresa. Então, é necessário ter esse olhar, ter esse cuidado e conectar não só com os players externos, né, de dentro de uma empresa, mas também internamente, Comex com todas as áreas de dentro de uma empresa. Foi um processo de curadoria mesmo, que demora bastante. Uma das partes mais trabalhosas do evento, né, é entender ali a necessidade do nosso público que ele quer ouvir. Então precisa ter muito bem estruturado quem que é o profissional que está aqui. Então a gente determinou que são profissionais sêniores, então tem aqui desde o CEO de empresas, até diretores, gerentes, coordenadores. Então é esse público mais sênior, que está disposto a fazer algum tipo de negócio. Visto isso, o que esse público quer ouvir? O que tem de novo para ele? Ele não vai estar satisfeito se ele ouviu mais do mesmo, sabe? Se ele for, eu já vejo isso, sei lá, no Instagram. Ele quer vir aqui para ter novidades, para se conectar, para entender o que tem de mais novo. E se você notar, são assuntos assim, reforma tributária, economia, inteligência artificial, tecnologia, inteligência de mercado, a gente está falando muito sobre marcas. Então são temas que estão girando, né, as perspectivas gerais para 2025 que a gente relaciona com a área de comércio exterior. E tem também o desafio de você dar um match entre os painelistas, né, Cal? Também. Então são várias reuniões, entender o que cada um vai falar, até onde vai o ponto de fala de cada um, para poder ter uma sinergia ali no palco, né? Hoje a gente tem aqui algumas empresas de tecnologia nos patrocinando e eles assim são fundamentais dentro da cadeia de comércio exterior. Como eu falei, vocês já entrevistaram também aqui a auditora fiscal e ela deve ter explicado da mudança, né, para o novo processo de importação, e isso requer um olhar para cada produto. Então, por exemplo, essa pulseira aqui, qual que é a classificação dela? Mas se é uma pulseira diferente, vai ser outra classificação. E é um trabalho que ele requer uma análise minuciosa, então uma análise humana, né? Só que assim, você digitar isso manualmente, imagina para cada produto, cada pecinha que uma empresa importar, precisa ter essa classificação do catálogo de produtos, dentro dos atributos ainda. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ele vem para colaborar com o profissional que vai precisar ter essa análise minuciosa e esse olhar crítico. Até puxando um gancho que eu acho que muita gente fala, né, a inteligência artificial vai tirar os trabalhos, né? Isso é uma pauta bem recorrente. Na minha opinião, ela é uma aliada, né? Então, assim como tivemos outras revoluções industriais, alguns trabalhos realmente deixam de existir para novos surgirem, isso é comum, mas nesse caso a gente precisa de profissionais que continuem criativos para a resolução de problemas, que existem muitos, que consigam driblar os desafios que ocorrem e ter principalmente esse olhar crítico. O comércio exterior ele precisa de olhar crítico e olhar estratégico. Unindo isso com tecnologia, eu acho que é o match perfeito. E até complementando sobre a inteligência artificial, né? É engraçado que o pessoal ali na parte criativa sempre fala, né? Não, a gente vai colocar aqui um prompt, vai estar tudo perfeito, né? Falando aqui da parte visual do evento, parte criativa, não, a gente vai fazer tudo nas ferramentas lá de IA, mas na verdade é uma ferramenta, né? Como a própria palavra diz. Se você não tiver o operador dessa ferramenta, se você não tiver essa pessoa com olhar crítico e analítico, como a Cal falou, não adianta nada. É só mais uma ferramenta no mercado que não vai para lugar nenhum, assim, sabe? A gente falou muito sobre internacionalização de marcas, então como que uma marca aqui pode adaptar sua comunicação para ir para outros países, por exemplo. Ou um caso contrário, uma marca chinesa vai entrar no Brasil ou compra uma empresa aqui, como que ela vai falar, né? Não nossa língua, mas não só o idioma, mas nossos hábitos, nossa cultura, que é completamente diferente.
Então a gente tratou disso, a importância de adaptação de comunicação sem perder a autenticidade de marca. Ela comentou também um pouco sobre o trabalho que a RPC faz na coleta de dados, né, que vocês possuem hoje um grande investimento em pesquisas, e a gente debateu ali a importância de saber utilizar dados, que dados soltos eles não significam nada, né, eles precisam ser lapidados, transformados em informação, transformados em conhecimento para se tornar ali uma inteligência de mercado, de repente uma inteligência comercial. Então esse foi alguns dos tópicos que a gente trouxe, sempre respeitando ali muito a parte da comunicação, da adaptação de comunicação, do tom da marca. A gente falou de estratégias também que empresas de produtos ou serviços podem utilizar nacionalmente também. E foi um momento bem interessante, tanto com a Carol quanto com a Mayara, de troca mesmo, então foi excelente, foi uma honra participar ali do mesmo painel que elas. Como a gente sempre bate na tecla, né, dessa pluralidade, né? E aqui a gente teve muita sorte dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores comprarem essa ideia de pluralidade, né? Então, eles não só simplesmente vieram para conversar, eles trouxeram ativações, eles trouxeram estandes vivos, né? Que não é só aquele mobiliário parado com um vendedor ali. Então, a pessoa ela chega no stand, ela passa toda por uma gamificação, até dá para se dizer assim, né? Todo um processo. Então, ela faz a ativação, ela conversa ali com o vendedor e com certeza ali sai negócio ou um possível lead, né? E uma coisa que a gente gosta muito de fazer é co-realizar o evento com os nossos patrocinadores. Então a gente fala, ó, esse evento é seu também, a gente quer, o nosso público-alvo é esse. Você ajuda a gente a atingir esse público-alvo? Ah, ajuda. Então vamos lá que a gente tá trabalhando junto. Ou eles vêm pra gente, o que a gente pode fazer para chamar mais atenção no nosso evento? O que a gente pode fazer de ativação de marca? E a gente gosta de construir, porque assim, o objetivo do patrocinador é gerar negócio. Então como que a gente pode ajudar eles a gerar negócio também? E como a Comexland, né, que é a outra empresa do grupo, a gente trabalha com marketing focado em comércio exterior. Então a gente puxa essa inteligência da Comexland de marketing para ajudar o patrocinador também a gerar negócios. Legal, a Comexland é uma assessoria de comunicação e marketing focada em comércio exterior. Então a gente atua prestando serviços de marketing dentro de uma estrutura de agência, mas sempre com esse olhar de assessoria também, de buscar outras estratégias além do tradicional, para empresas de comércio, seja prestador de serviço, por exemplo, agente de carga, despachante aduaneiro, uma consultoria, uma assessoria, uma trading company, até o importador e o exportador. Então hoje a gente atua dessa forma, trabalhamos com rede social, tráfego pago, eventos também, ajudamos eles tanto a produção de eventos quanto vai participar de um evento, a gente faz cobertura, todos os materiais visuais também, né? E a gente tem muita sorte, né, de que também os nossos clientes e também os patrocinadores, eles entendem essa necessidade, né? Então se você ver aqui, a gente tem desde máquina de garra, campo de golfe, roleta, tem até um dinossauro aqui, né? E é bem legal ver esse movimento, porque como a gente já falou algumas vezes aqui, o Comex é uma área tradicional, conservadora, então ver que está mudando o mercado, a gente se sente muito feliz, né, que a gente conseguiu virar uma chavinha do mercado, foi algo inovador, assim, para o mercado, a gente trazer essa comunicação mais moderna para esse mercado que era tão tradicional, tão conservador. Olha, acho que o propósito sempre vai ser o mesmo, que é gerar conexão, gerar negócios, gerar networking, principalmente atualizar a indústria e agronegócio sobre o que está acontecendo no comércio exterior. É espalhar, né, essa palavra do comércio exterior para frente para que todo mundo entenda. Hoje tem pessoas no mundo, no Brasil principalmente, que não sabem o que é a diferença entre importação e exportação. E assim, esse é o básico, sabe? Coisas que a gente deveria aprender lá na escola. Então, trazer essa comunicação para o todo e mostrar oportunidades para empresários também, eu acho que é o grande propósito que a gente continua, né? Para o próximo ano, a gente já está com ingressos abertos, patrocínio também para quem tiver interesse. Isso, na verdade o nosso crescimento aqui dentro da organização do Comex hoje, ele é sempre um crescimento responsável. Então a gente nunca vai dar um passo maior do que a gente aguenta, sabe? Então, ano passado a gente teve uma estrutura um pouco menor, né? Agora uma estrutura mais robusta. Mas se a gente pode dar um spoiler para a edição de 2026 é que a gente vai continuar colocando Curitiba em foco, Paraná em foco. Então o evento será aqui e será talvez em um cartão postal, né? Sim. Pois é, isso é um movimento muito legal, porque como eu falei, há pouca informação sobre o comércio exterior disponível. Então, às vezes o estudante ele não sabe como que é o mercado de trabalho, ele não sabe quanto que ganha, ele não sabe as possibilidades que ele tem dentro do comércio exterior. E é uma área que tem muitas coisas e muitas coisas diferentes para fazer. Você pode ir para a China para negociar com o cliente, como você pode fazer uma emissão de um documento que é completamente diferente dentro do escritório. Então, existem diferentes etapas do comércio exterior, de negócios internacionais, de logística, de supply chain. Então, é muita coisa para fazer. E trazer esse conteúdo, né, esse movimento, eles se interessam muito.
Então, o que acontece? Esse evento que a gente faz, que é o primeiro do ano, é um evento para um público mais cedo. Então, a gente não espera estudante, não é nosso público-alvo, mas chama a atenção deles. Mas a gente pensa, sim, em estruturar um evento pro estudante ou para pessoas mais jovens, mais júnior, né, que pensa em ingressar, que quer crescer na área, para a gente ver o quanto eles precisam de informação. Sim, e assim como tinha uma carência, né, aqui no Curitiba e no Paraná, dá para se dizer, a gente também pensa em, né, suprir aí essa necessidade, essa lacuna que tem também para os estudantes e para esse público mais júnior. Acho que eu gosto dos 3 Cs, que é o propósito da Comexcellente. Ia falar? Então eu vou falar um, se fala outro, eu falo um. O primeiro C é o de conectar, então a gente sempre busca conexão. Acho que isso tanto para o profissional quanto para qualquer empresa é necessária conexão em qualquer atividade, seja ali com as pessoas de dentro da tua empresa para achar uma solução, seja com o mercado, você precisa se conectar com todos que estão à sua volta, com todos os stakeholders para você entender o que está acontecendo e buscar soluções criativas. E o segundo C é o crescimento, né, Cal? Então é você nunca buscar ficar parado, né? Sempre buscar algo além, crescer, seja a gente está falando de empresa, seja a gente está falando de tomador de decisão, de mais júnior ou, né, o mais jovem, é não ficar parado, é crescer. E o terceiro C é o comunicar. Então é necessário comunicar, passar para frente. Tem uma analogia muito legal que eu amei, que até foi um dos nossos patrocinadores que fez, que ele falou que o Museu Oscar Niemeyer ele foi inspirado numa araucária. E quem espalha, né, a araucária é a gralha azul. Então, através dos pinhões, né, vai compartilhando ali. E é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer compartilhar conhecimento mesmo. Então, comunicar, passar para frente, mostrar, né, que para serviço eu preciso aprender a enxergar também. Gosto muito dessa frase. Então, a gente compartilha para crescer, né? O profissional precisa crescer, que é um dos propósitos. Então, resumindo, conectar, crescer e comunicar, acho que é a mensagem final.